Olá, Maria Vitória, boa tarde. Só pegar aqui o livro. Então, nós vamos falar sobre os textos argumentativos, tá? Tirar algumas dúvidas hoje sobre as questões dos textos argumentativos e quais os principais objetivos de se produzir um texto argumentativo e a sua importância diante dos parâmetros de uma sociedade, tá bom? Então, pegue aí o seu livro, porque qualquer... Ai, saiu. Caiu, não foi, Vitória? Você produziu, fez a página 29, aquela parte da produção de texto que eu passei na aula passada, que foi uma crônica argumentativa. Pronto, depois dei uma atualizada. Na verdade, página 29 e 30. É a questão da produção de texto e como produzir uma crônica argumentativa, que também retrata sobre textos argumentativos, né? Então vamos lá. O que vem a ser uma crônica, um texto argumentativo? Todo ser humano, ele se comunica por meio dos textos, tá? Então o que acontece? Há várias formas de se produzir uma organização textual. E as principais delas, uma das principais são a narrativa. E é aí, através dos textos argumentativos, que se propõe diante de vários outros gêneros identificados na nossa língua portuguesa. Uma delas é a crônica argumentativa. O que é uma crônica? É uma narrativa curta, na qual ela se baseia em fatos do nosso cotidiano, em fatos reais do nosso cotidiano. Então ela publica, faz uma publicação que pode até ser ficcional, tá? Pode até ser, na maioria das vezes, a produção da crônica, ela vem para trazer uma reflexão, para retratar sobre algum assunto, e no meio dessa reflexão ela trabalhar toda a questão da representação da crônica em si. Então a crônica ela vai retratar fatos do nosso cotidiano, trazendo um contexto onde apresente uma reflexão e uma análise sobre aquele tema pressuposto. Todo cronista ele tem como objetivo, o objetivo principal deles é quererem o quê? Querer que o leitor boa tarde, Carol, que o leitor ele simplesmente seja convencido de que de todo aquele argumento, aquele conhecimento que ele se pressupôs de colocá-los é verídico, é verdadeiro. Então o que acontece? Ele leva o convencimento do leitor sobre aqueles temas. Não tem como se produzir um texto argumentativo, não tem como se produzir uma crônica argumentativa sem antes termos com base o conhecimento. Boa tarde, Juane. Sem antes ter com base o conhecimento, sem antes fazer uma leitura. Lembra do que eu sempre falo quando está direcionados a textos, que eu digo assim, gente, não tem como se produzir. Deixa eu só virar um pouquinho. Não tem como se produzir não tem como se produzir nenhum texto argumentativo onde eu não conheça sobre aquele tema. Eu não vou ter ideias, porque eu preciso, num texto argumentativo, literalmente expor os meus argumentos, expor uma reflexão onde eu possa apresentar ao leitor de forma acessível toda aquela construção de conhecimentos que ali eu apresentei no meu texto,
convencendo ao leitor que todo aquele meu conhecimento, que toda aquela maneira que eu estou trabalhando sobre aquele tema é verídica. E aí, com a crônica argumentativa não é diferente. O que é que acontece? É de suma importância que toda a crônica argumentativa ela trabalhe de uma maneira leve, de uma forma leve, de uma forma culta e bem acessível. Por quê? Não tem um gênero destinado às crônicas. Primeiro que as crônicas, elas hoje são produzidas. Com o avanço tecnológico, elas são produzidas também nos blogs. Muitos jovens, adultos e até idosos mesmo têm acesso aos blogs. Mas elas também são publicadas em jornais e revistas. E aí, por elas serem publicadas em jornais, ela não tem um gênero destinado. Não, só jovem lê a crônica argumentativa. Não, só jovem lê a crônica. Não. O que é que acontece? No geral, no âmbito geral, qualquer pessoa pode ter acesso à crônica. E aí, por não saber literalmente qual é o tipo de pessoa que abordará, que irá pegar aquela crônica para poder fazer a leitura e poder passar uma reflexão sobre aquele tema, toda a escrita deve ser de maneira bastante acessível, bem leve, bem produtivo, para que todos possam interpretar, independente do seu grau de escolaridade, independente do tipo de circunstância a ser abordada, tá? Então ela é de uma maneira bem leve, ela sempre vai trazer, a crônica argumentativa, ela sempre trará argumentos. Então ela sempre irá apresentar argumentos, irá apresentar opiniões, irá convencer ao leitor. A principal função é essa, é convencer ao leitor que todo aquele conhecimento ali abordado, toda aquela reflexão que eu montei na minha crônica, ela é verdadeira, ela é sensata diante de todas as informações que eu preciso para trabalhar. Como vocês viram na página 22, no texto da humanidade, quando ele retrata assim as circunstâncias no tempo dele, que é 1971, quando o autor já fala sobre toda a questão das pessoas perderem. Professora, a senhora está em que página? Agora eu estou na 22, estou explicando, mas estava explicando sobre o que era a crônica argumentativa. Agora eu comecei na 22. Tá. Ok. Pronto. Então, quando ele fala assim, que lá na década de 1971 as pessoas perderam a individualidade, a vida particular. Imagine hoje, nos dias atuais, né? Onde utilizamos de muitas ferramentas midiáticas e aí acabamos vivendo no nosso mundo, vivemos no nosso eu e postamos muitas das vezes, retratamos tudo da nossa vida nas redes sociais, retratamos todas as informações, tudo direcionadas à nossa vida ali naquela rede social, né? E o que é que acontece? O Paulo Campos, ele traz toda a informação, onde ele diz que já naqueles tempos, ele fala aqui, ó, que o rádio, a televisão e o telex são células nervosas desse imenso organismo a transmitir impressões sobre formas de notícia. Ele quer dizer que é como se as pessoas tivessem parado de que aquilo dali, que a televisão, o rádio e o telex naquela época tomava muito tempo da vida das pessoas. E aí ele começa a trazer várias questões direcionadas à vida, direcionada a querer dizer que tudo ao redor nos envolve, que estamos em volta de várias circunstâncias e que deveria ser apresentado. O que é que acontece? Ele leva uma reflexão que tudo que acontece diante de uma sociedade, no meio geral, nos envolve. E que muitas das vezes, hoje, eu digo nos dias atuais, em 1971, era só o rádio, a TV e o telex que tomava conta da vida das pessoas. Mas hoje, o que é que acontece?
quem é que abrange, que toma conta de toda a estrutura de uma sociedade? As mídias sociais, as redes sociais, e aí acaba que esquecemos do nosso mundo lá fora. E não só os adultos, mas os jovens e crianças também. Quantas crianças deixam de brincar, de boneca, de carrinho, de bola, mesmo que não seja que seja na rua ou que seja em casa mesmo, agora nesse período mesmo de isolamento social. Quantas pessoas estão trancadas e estão passando horas e horas jogando no celular, em vez de viver a vida lá fora. E isso não é algo que, não, tá falando, não, eu estou retratando, porque foi um que o autor ele quis retratar no texto dele. Então ele falava da década de 1971 e aí eu estou trazendo argumentos que ele poderia apresentar se o texto dele fosse publicado hoje, em 2020, não é isso? Então veja só, as pessoas esquecem, e eu digo assim, não é que eu não faça, faz também, tem muita gente, graças a Deus tem muita gente que não faz, mas hoje em dia é muito difícil. Eu já vejo a minha filha com 2 anos e 9 meses, se deixar, ela fica o dia todo na frente do notebook e de um celular. Onde na minha época, há 27 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu tinha 6, 7 anos, era correr, era brincar de boneca, era brincar de bola, era brincar de pular corda, era balança, era essas coisas. E muitas crianças não estão fazendo isso. E o que acontece? Vem aí a doença do mal do século, né? Boa tarde, Giovana. Vem aí a doença do mal do século, que é a depressão, que é as pessoas que estão muito oprimidas. Devido a isso, a gente não para mais para viver como vivíamos intensamente sem as redes sociais. Então ficamos tão obcecados com os meios tecnológicos que hoje a doença do mal do século, que antigamente era outras doenças, hoje é a depressão. Hoje vê jovens, crianças até, passando por momentos de se cuidarem por causa de uma depressão. Estão passando por momentos de depressão porque estão se sentindo solitários. E assim, a falta disso tudo é a falta de correr, de brincar, de ver outras crianças, de conversar. Eu sei que agora, óbvio, no isolamento social a gente não tem como fazer isso. Principalmente as crianças que moram em apartamento, alguns pais estão se desdobrando em atividades. Mas aqueles que ainda moram em casa, que tem um espacinho para correr, para brincar, muitas das vezes não aproveita para poder se distrair, para poder conversar com seus familiares. Vive no celular, né? E os jovens e adolescentes também. Então ele retrai isso. Com certeza, se esse texto que fala sobre a anonimidade fosse produzido hoje, em 2020, ele iria falar muito sobre a questão da doença do mal, da tecnologia, da doença do mal do século, da depressão, da quantidade de criança que está, da quantidade de jovens que estão se suicidando devido às redes sociais, e vários outros fatores, né, que agregam as desvantagens do avanço tecnológico, né, pessoal? Vejam só, diante do senso crítico de vocês já começaram a produzir o Conexão da página 24 e 25? Que na aula passada. Olha, eu vou ser sincera com a senhora. Esse segundo capítulo, eu tô tão desnorteada que eu não assisti uma aula desse segundo capítulo ainda. Não vou mentir pra senhora. Mas eu vou parar pra assistir tudo de novo, porque não tá dando não pra mim. Pronto, eu tô deixando. Todas as lives também estão gravadas, tá, Ruane? Tá sempre lá na plataforma, tudo direitinho. Então, na aula passada, eu passei o Conexão, que fala, tem um texto que ele fala sobre o senso crítico, a arma para combater a fake news. E aí ele pede que confeccione um cartaz onde poderá ser feito com auxílio. Mas não precisa ser cartaz
na cartolina em si, mas ele pede que produza um cartaz confeccionado pela turma, tá? Vocês podem produzirem no PowerPoint ou no Paint mesmo, quem tem habilidade, mas produz e salva como imagem, salva uma imagenzinha com a produção, monta tipo um cartaz, vocês. Tem vários aplicativos que tem um bem bacana, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que dá pra vocês salvarem, pra vocês fazerem o cartaz com as informações que vocês querem e aí vocês colocarem vocês salvarem e mandarem para quem vocês quiserem. E hoje mesmo o post que eu fiz No Instagram. aqui no Instagram é o Canva. Aqui, ó, você consegue colocar qualquer, dá para ver um pouquinho, né? Aham. Você consegue, ó, você clicou em cima dele, você consegue colocar texto. Deixa eu só clarear aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai. Tá aqui, esse que tá mais claro. Deixa eu carregar. Você consegue fazer qualquer publicaçãozinha, você consegue montar um cartaz aqui. E é bem legal. Ele se chama Canva. Procura aí. É bem interessante. Então aí vocês montam, tá? O cartaz e me mandam. Eu vou anotar o e-mail. Eu vou botar aqui o meu e-mail porque fica mais fácil. Porque o que é que acontece? Eu só fiz 14 linhas. Não tem problema não, Carol. Mas só que não é para ser feito no caderno, não. É para montar um cartaz. Aí eu estava explicando agora sobre a questão desse aplicativo, do Canva. É assim, ó. É esse o nome do aplicativo. Vocês procuram, tá? Ele é bem pequenininho também. Ele não... É porque eu não sei olhar eu vou olhar aqui. Eu não sei. Informações do aplicativo. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Onde é que eu vejo, gente? Porque ele diz assim, memória... Ele tem 27 megabytes. 27 megabytes. É muito ou é pouco, gente? É pouco. É pouco, né? Não é nem 1 giga. Eu não entendo muito de tecnologia, não. Mas aí, gente, o que que acontece? Vocês fazem lá no Canva, tá? E me mandam por esse e-mail aqui, ó. Que fica melhor, porque eu vou salvar os cartazes de vocês e vou colocar no meu Insta, tá? Nos stories. E aí eles vão ficarem 24 horas e depois eu coloco no destaque e marco vocês. Aí mandem aí pro meu e-mail, tá bom? É pra ser feito até o dia 19, até sexta-feira. Eu mandei na sexta passada, aí até essa sexta-feira, tá, gente? Tá. Gente, só me tira uma dúvida. Eu já passei o mapa mental da página 31 pra vocês. Porque eu não anotei aqui, aí eu não lembro. Carol e Vitória, passei? Não? Pronto, pra casa. Mapa mental. O mapa mental da página 31. Tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar. Gente, olha, e tem outra atividade. Pra casa também, tá? O que é que acontece? Não passou, mas você fez. Belezinha, Carol. Produzam. Eu quero que vocês produzam com as palavras de vocês, tá? Um resumo sobre esse nosso conteúdo, que são a crônica argumentativa e no estudo linguístico, né, que são os termos essenciais da oração. Com as palavras de vocês, o que vocês entenderam. Eu não quero algo muito extenso. Para facilitar
os estudos de vocês para facilitar quando vocês precisarem fazer uma revisão do conteúdo, para o que vocês entenderam, tá? Eu já tenho feito um resumo do primeiro Desse capítulo. conteúdo do primeiro. Não, do E primeiro capítulo. Ah, sim. pronto. Aí o que que acontece? E é o estudo linguístico, a organização das palavras, frases e tal. Isso. Aí vocês façam sobre o gênero textual, que é a crônica, mas não coloquem junto não, até para facilitar no estudo de vocês. A crônica e os termos essenciais da oração, tá? Aí vocês vão me mandarem até a sexta-feira, tá bom? Tá bom. Viu, gente? Ai, Jesus, e agora? Cara, peraí, deixa eu ver se eu encontro o slide que eu fiz hoje pra vocês. Sobre a crônica. Ai, porque eu apago. Senão fica tanto arquivo aqui que só Jesus. Mas é só, por hoje é só, tá? Alguma dúvida, gente, em relação à questão da crônica argumentativa, de como se produzir a crônica? Alguma dúvida na produção desse slide? Do slide, desculpa. Do cartaz lá no Canva? Não. Pronto. Gente, eu também, deixa eu falar pra vocês. Teve dúvidas? Podem me procurar no direct. E assim, vamos nos unir, né? Nós temos que ser, nesse momento em que estamos passando, a união se faz muito presente. Vamos agregar valores, agregar conhecimentos juntos. Então, o que é que acontece? Vamos trabalhar juntos, vamos estudar, apresentar conhecimentos juntos. Teve dúvidas? Pode me procurar. Eu já solucionei o meu problema que estava sem telefone. Então, sempre que chegar uma notificação no meu Instagram, eu irei responder para vocês. Pode ser que demore um pouco, não vou dizer que irei responder na hora, né? Mas eu irei responder a vocês. Se houver uma necessidade, reveja as aulas na plataforma. No meu canal do YouTube também está todas as aulas, todas as lives, tá? E ainda hoje eu vou estar enviando todas as lives para vocês, essa e as outras, se faltar alguma. Eu sempre estou conferindo lá na Mr. QI, aqui na Mr. QI no caso, né? Então, assim, se vocês perceberem que tá com alguma dúvida, me procurem. Dê uma revisada nas aulas que já estamos trabalhando da segunda unidade. Sempre eu coloco lá no título a atividade sobre, ou o conteúdo sobre, estudo linguístico sobre termos essenciais da oração e assim, tá? Dê uma revisada, sempre procurem mesmo interagir e não tenham vergonha de dizer, olha, professora, a senhora já passou esse conteúdo durante essa semana sobre os termos essenciais da oração, passou sobre a crônica argumentativa, mas eu ainda estou com dúvida na produção. Não se preocupem que o que eu puder fazer para tirar as dúvidas de vocês, eu irei fazer, tá? Então, sempre que precisarem, podem recorrer à minha pessoa, que eu irei trabalhar trabalhar muito com vocês essa questão do direcionamento do conteúdo mesmo, do entendimento, para não haver dúvidas, não haver problemas em questão em relação às nossas aulas, os nossos conteúdos, tá bom? Veja só,